Já estamos no ar? Então, muito bom dia. Ah, solinho lindo! Quando isto nasce, começa logo a aquecer aqui o ambiente. Olha, sexta-feira! Como dizia o meu filho quando era pequenino, é sexta-feira. Bossa em si. Bem, o que é que a gente tem hoje? Muita coisa. Primeiro, FENPROF regressa às greves. A FENPROF... Deixa-me lá ver outra vez. FENPROF regressa às greves para pressionar o Ministério... Mário Nogueira, arranja outra, está bem? Isto aqui, vou estar consigo. Se me enganar, pedirei desculpa. Vai ver quando começar as conversas, isto vai tudo para o galheiro. Ou seja, não há greve nenhuma. Enfim, olha, quero mais uma. Regulador dos seguros vai vigiar a Associação Mutualista de Montepio. A minha alma está parva. Querem ver que o governo cedeu àquilo que os analistas andam a dizer há não sei quanto tempo? Bem, eu vou explicar. O regulador da Associação Mutualista é o Ministério da Segurança Social. Está a ver o que é? Você ter governo que legisla e executa, mas ao mesmo tempo regulador. Porreiro, pá, está a ver? Duas funções na mesma instituição. Há não sei quantos anos que a gente dizia isto. Acordaram! Não é só para o Montepio, obviamente, é para outros assuntos. Acordaram! Vá lá, olha, boa. Já agora só mesmo em jeito de galhofa, que eu achei um piadão desgraçado, mas vou-lhe mostrar. O Ido hoje tem uma entrevista com José Cid. Isto é parte da piada. É assim, não falo de Tony Carreira, porque não quero promover o próximo álbum dele, que é o primeiro de originais. Segundo, estou com muito mais voz do que o Bonovox. Terceiro, a Madonna pode gravar um fado, mas como só canta em playback é complicado. Esta foi a parte para brincarmos um bocadinho, não é? Hoje. Bem, vamos então à agenda, que a agenda tem muito que se lhe diga. Olha, primeiro ponto. O Ministério Público fritou Mário Centeno na praça pública. Eu explico. Recorda-se, quando nós analisámos isto no início da semana, dissemos uma coisa. Olha, eu... como analista e como cidadão, faz-me impressão a Justiça perder tempo com certas coisas. Mas pronto, a lei mudou e eu percebo que se preocupe. Já falei sobre o Secretário de Estado. Lembra-se, tirando o Rocha Andrade, que era o dos impostos, acho que não havia problema nenhum no outro Secretário de Estado ter ido lá aos jogos da seleção com o convite da Galp. Não me importava coisa nenhuma. Assim como não me faz impressão um ministro pedir bilhetes, não é pedir bilhetes, ir ao futebol sem pagar. Não me faz impressão. O que me fazia impressão é duas coisas. Ele ter avaliado mal a situação. Já vou repetir, não devia ter ido para o camarote presidencial, devia ter ido para o outro, mas pronto. Agora, lembra-se que eu lhe disse? Se ele tivesse sido constituído arguido, como foram os outros, tinha que sair do governo. E mantenho isso. Agora, o que é que cheirava naquela história? Que era uma história mal contada, não é? Que não tinha a importância que parecia ter. Parecia o que alguém quis dar a entender que teve. Não tinha. E o que é que o Ministério Público fez? Arquivou muito rapidamente a história de Mário Centeno. Agora diga uma coisa. Você dirá, para aquelas pessoas que andaram a dizer durante o início da semana que eu estava a defender o Ministro. Não é defender o Ministro, é defender a Justiça, está a perceber? Bom, como sabe, eu sou muito crítico de Mário Centeno. Bem, mas o ponto é este. A Justiça não devia ter... Você perguntar-me assim, a Justiça não devia ter investigado Mário Centeno? Devia. O que a Justiça não devia ter... Devia, quer dizer, se achasse que havia qualquer coisa para investigar. Bem entendido. Agora, o que é que a Justiça nunca devia fazer? É deixar sair a informação para a praça pública como saiu. Isso é que é lamentável. E isso é que continua a ser o pecado capital da Justiça portuguesa. Eu recordo o que disse aqui ontem sobre toda aquela parafernália de televisões e jornais em cima da casa de não sei das quantas, mais o fulano não sei quê, porque a Polícia Judiciária foi lá buscar, fazer buscas e o diabo quanto. Isto é que não é aceitável. O Ministério Público fritou Mário Centeno na praça pública, como frita muitas pessoas. Não pode ser. Isso é que tem que mudar. Bom, segundo ponto, que é a grande conversa de hoje. Você lembra-se da história da Caixa Geral de Depósitos ontem? Bem, não sei se viu o debate no Parlamento. Faça um exercício. Quando houver um debate no Parlamento, olhe para os jornais da manhã. E você vai ver que a agenda da tarde fica condicionada àquilo. Isto é um péssimo sinal da política portuguesa. Ontem, eu saí daqui, depois de fazer o comentário, e fiquei a pensar assim, hoje já debate quinzenal. Bem, vai haver conversa. Houve conversa. Catarina Martins, Assunção Cristas e Mazines
papel lamentável ontem no Parlamento. CDS a fazer direita, a fazer partidos supostamente amigos de empresas, a fazer um papel lamentável. PCP, toda a gente foi ao pote. Está a ver? Tal saco de boxe. A Caixa Geral de Depósitos aqui, olha os pensionistas, não sei das quantas. Oh, meus senhores, vamos lá ver se a gente sente. O Primeiro-Ministro abre a boca para quase insultar a PT. O Primeiro-Ministro, depois, abre a boca para dar umas porradas na Galp, porque não sei quem não paga a contribuição para a energia. O Primeiro-Ministro e o PS e toda aquela gentinha, que percebe muito pouco de empresas, e mais a esquerda em geral, atira-se ao CTT. Bom, quem é que é o outro que segue na lista? O favorito, o punching bag, o pera de boxe. Quem é? É a EDP. Bem, esta malta só... Agora é Caixa. Esta malta só sabe dar cabo da vida das empresas. Olha, o Primeiro-Ministro, o PS, o Bloco de Esquerda... Bom, ontem também o CDS, não é? Portanto, não escapa ninguém. Nem esquerda nem direita. Esta malta da classe política portuguesa não gosta de empresas, está a ver? É a conclusão que eu tiro como cidadão. Imagino só que alguém caía aqui ontem de paraquedas em Portugal e ouvia a discussão do Parlamento e dizia assim, espera aí, mas nós estamos na Venezuela? Ou estamos em Cuba? Epá, esta classe política da esquerda à direita é pimba nas empresas. Ontem foi na Caixa Geral de Depósitos. Mas olha lá, mas vocês querem quem para criar riqueza? É as empresas ou o Estado? É que se é o Estado, assuma-se, faça-se à PCP em 1975. Não é? Coprec. Epá, e nacionalize-se tudo, está a ver? Como dizia ontem aquela Heloísa Apolónia, quando abre a boca deve-se ouvir na Polónia, está a perceber? Como dizia aquela deputada. Legislar, está a ver o que é Portugal? É legislar. Isto é impensável. As empresas cometem erros, cometem. As empresas vão à falência por má gestão? Vão. A gente tem que meter dinheiro nos bancos? Sim. Mas corrija-se os erros, está a ver? Não se imponha o Estado no meio disto tudo porque não funciona. Já se viu que não funciona. Não funcionou na União Soviética, não funcionou em Cuba, não funcionou em Portugal nos anos 70, não funciona em lado nenhum. É bom que a gente ponha isto na cabeça de uma vez por todas. Agora, ver no Parlamento partidos da esquerda, à direita, a atirarem-se a Caixa Geral de Depósitos por causa de comissões, isto é de bradar aos céus. Pá, é bom que a gente não esqueça de uma coisa. Quem cria riqueza são as empresas. Quem cria emprego são as empresas, não é o Estado. Bom, terceiro ponto, ainda Caixa Geral de Depósitos. Ontem o Presidente da República veio dizer, olha, sobre este assunto ainda temos que fazer mais sacrifícios. Aleluia! Praise the Lord! Aleluia! Eu tenho pena é que o Presidente da República não diga estas coisas mais vezes sobre outros assuntos em Portugal. Nomeadamente, quando se diz que é preciso baixar agressivamente a dívida pública, não é umas coisinhas de 1 ponto ou 2 pontos, não sei o quê. Isso não é nada. Tem que se baixar agressivamente a dívida pública. Eu gostava que o Presidente da República dissesse isto. Não se pode mexer na legislação do trabalho como já se está a mexer, está a ver? Que é outro ponto contra as empresas. Eu gostava que o Presidente da República abrisse a boca para dizer isto. Tinha toda a razão no que disse ontem, mas, caramba, vamos mais longe. E já agora sobre a Caixa Geral de Depósitos, só meus amigos, a malta lembra-se da discussão há 1 ano e meio? A Caixa estava falida. Quando nós fomos a Bruxelas dizer, temos aqui uma solução, Bruxelas disse, atenção, ou é isto, ou é aquilo. Não, isso não fazem. E sabe qual era o veredito para a Caixa? Era ser resolvida, que é um termo chique, não é? Para dizer, vai fechar as portas, percebe? Isto chegou a estar em cima da mesa em Bruxelas, está a ver? Na direção de concorrência. Isto chegou a estar em cima da mesa nas conversas com o BCE. Sim, Banco Central Europeu. Está a ver? Bom, e nas medidas que foram impostas à Caixa estava o que estão a fazer. No aumento das comissões. Está a ver porque é que eu adoro quando Portugal é mandado do exterior. É que depois não há a conversa da Catarina, da Heloísa, do Costa, da Assunção. Está a ver? Não há. É a conversa do que tem que ser feito. E eu tenho pena que, inclusive, a Bruxelas não tenha obrigado a Caixa a fazer outras coisas.
Este é que é o ponto. Nós estamos aqui a falar de uma instituição que teve para fechar, para ser resolvida, caramba. Mas que brincadeira é esta? Meter o Estado na caixa, porque e envolver o Estado na caixa, porque está a mexer nas comissões. Mas isto é Cuba. Ontem o Primeiro-Ministro, se fosse com essa, dizia assim, pois, mas eu não quero intervir na gestão da caixa. Eu não estou muito seguro disso, mas pronto, está bem. Vamos passar à frente. Olha, já agora, Sr. Primeiro-Ministro, está surpreendido? Então o senhor é que se juntou com o Bloco de Esquerda e com o PCP? Não é? Qual é o ideário do Bloco de Esquerda do PCP? Não é meter o Estado em tudo? Então está-se a queixar. Bem, enfim, essa conversa a gente já teve há 2 anos, não é? Bem, seguindo na agenda, que isto faz tarde, o Banco de Portugal, lembra-se que a gente está farto de falar sobre o assunto aqui, estamos outra vez a voltar à orgia de crédito. O Banco de Portugal, em dezembro, já tinha dado um cheirinho que não estava contente com a situação. Apesar de todas as garantias que os bancos nos dão, que está tudo bem, não sei o quê, não estão a fazer os mesmos erros de 2008, 2007, blá, blá, blá. O Banco de Portugal tinha dito em dezembro que estava para mudar as coisas e mudou. Ontem veio dizer 3 coisas. 3. Olha, quando você vai pedir um crédito à habitação, o valor do crédito como garantia, perdão, o valor do imóvel como garantia não pode ter 90%. Eu tenho pena, devia ter fixado 60%. Ou 70%. Bem? Primeiro ponto. Segundo ponto, a taxa de esforço não pode ser superior a 50%. Taxa de esforço quer dizer isto, você junta todos os seus créditos, o serviço da dívida diz assim, quanto é que isto pesa no meu rendimento? E o Banco de Portugal diz, não pode passar de 50%. Eu acho isto uma estupidez. Acho que o Banco de Portugal teve miúfa, teve medo. O Banco de Portugal devia ter dito que esta taxa de esforço não devia ser superior a 33%. É aquilo que eu digo sempre a toda a gente que me escreve e que me pede a opinião sobre quando se fala de endividamento. Não devia ser superior a 33%. 1/3 do rendimento. Por uma questão de segurança. Terceiro ponto, o Banco de Portugal abrigou ontem. A maturidade dos créditos, que era 40 anos, aliás, não pode ser mais de 40 anos, em média está no 33% e o Banco de Portugal quer pôr nos 30%. Acho muitíssimo bem, aqui acho que está inteiramente correto. Nas outras duas acho que ficou por defeito. Bom, você dirá, bom, mas isto é intervir. Pois, mas para isso é que servem os reguladores, está a ver? Para isto é que servem os reguladores. É para atuar a anteriori, não é quando tudo já correu mal e depois você diz assim, pronto, lá vou eu pagar os prejuízos dos bancos. Pois é agora que se previne. Muito bem, tenho pena que nos outros 2 pontos, como eu disse, não tenham sido mais chato. Bem, último ponto da conversa de hoje. Você lembra-se de todo o charivari das últimas semanas sobre a EDP, que aumentou a luz e não sei das quantas? Quero saber da melhor. Ontem, não fui eu, não foi outro jornalista, não foi nenhum analista, a ERSE, entidade reguladora do setor elétrico, veio dizer que há ofertas no mercado liberalizado que são mais baixas do mercado regulado. Regulado, eu vou recordar, é aquele cujo valor é fixado pelo governo, está a ver, pelo Estado. Afinal, há empresas do mercado livre que estão a cobrar menos assim de eletricidade do que o mercado regulado. Olha, isto é risível. Não há outro nome. Não gosta. Você vive em Portugal. Já agora só o último ponto. Ontem no Parlamento, por causa daquela vergonha da Celtejo, aliás, Celtejo e outras estão a despejar porcarias para o Rio Tejo. Está a ver? O deputado do PAN viria-se assim, para quando o encerramento daquelas empresas e as pessoas serem presas? O Primeiro-Ministro teve bem a responder, mas eu acho que ele pecou por defeito. Eu vou dizer o que é que eu teria respondido, olha. É assim, está a ver este senhor? Foi você que o elegeu, está a ver? Esta idiotice, esta abécula, está no Parlamento, que diz uma coisa destas, este senhor foi você que o elegeu, é por isso que está lá no Parlamento. Fechar empresas? Fechar empresas? Hã? Prender pessoas? Ele quis ser mais chapista que a malta do Bloco de Esquerda que estava ao lado, não é? Depois dá isto, não é? Desmiolados no Parlamento. Mas olha, quem os põe lá somos nós. Vou ficar por aqui. Quero lhe dizer que no fim de semana não vai haver Deals on Wheels. E quero lhe dizer também que voltaremos na segunda-feira. E já agora, quero-lhe só pedir para pôr aí um gosto e fazer partida nas redes sociais. Muito obrigado e tenha um grande fim de semana.